Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde para quem estiver aí na gravação, para quem estiver presente. Hoje, 30 do 11, nosso último GED de revisão para se preparar para a nossa AV3. AV3 esta que ocorrerá dia 4 e 6 simultaneamente. Inicialmente, queria dar algumas informações importantes a vocês, informações que algumas dessas vocês já estão cansados de saber, mas que é bom sempre frisar porque tem gente nova, tem gente transferida e aí acaba que às vezes não sabe como funciona. Mas, primeira informação, a nossa data da V3, que é dia 4 do 12, primeira chamada, que é a quarta-feira agora, e dia 6 do 12, que é a sexta-feira. Essas são as nossas datas. Ambas as provas são de mesmo nível, as provas são elaboradas pelo computador, são padrões 10 questões médias, 5 fáceis, 5 difíceis. Não haverá distinção de grau de dificuldade, ou seja, você se organiza aí de acordo com a sua rotina, de acordo com o quanto de colegiadas que você vai fazer no dia, para você não se precipitar e acabar fazendo mais do que o que você comporte. Então, essas são as nossas datas. As provas valem de 0 a 10, como vocês estão sabendo já. O mínimo é 4, ninguém em nenhuma das hipóteses pode tirar menos que 4. Nem a pessoa que tirou 10 e 10, 10 na V1, 10 na V2, não pode tirar menos que 4. Essa é o mínimo. Ou seja, vocês têm que acertar no mínimo 8 questões da colegiada. Sendo assim, tendo seu 4, passou, está tranquilo. A colegiada contempla todas as nossas unidades, todas as notas de aulas. Poderá cair desde a primeira nota de aula, perdão, da primeira não. Acho que a primeira de vocês é parte histórica. Parte histórica não cai, essa é a única que não cai. Mas da segunda em diante, desde ali quando vocês estão abordando fontes, princípios e ademais, vocês podem ter objeto de cobrança na colegiada. A prova é sem consulta, ninguém pode consultar de forma nenhuma, de forma alguma pode ser consultada. E vocês, por onde podem estudar, né? Todas as formas de estudo são bem-vindas. Alguns alunos me perguntaram o que deveria ser focado. Assim, eu como monitor aconselho vocês a estudarem o máximo que conseguirem, até para que vocês não percam questões, porque o que pode ser fácil para uma pessoa pode ser difícil para outra. Então, é, vai depender do seu grau de entendimento do assunto. Então, vocês utilizem aí dos slides da doutrina, os já são gravados, vocês têm eles aí para assistir. Podcast eu vou disponibilizar de um colega meu, que ele foi monitor no 2023.2, e ele fez 3 podcasts, certo? Contemplando a maior parte do conteúdo. Aí eu vou colocar lá para vocês o link no grupo do WhatsApp, para vocês ouvirem também o podcast dele. Questões, as questões que eu coloquei, desde as primeiras até as últimas também, anotações que vocês fazem nas aulas, mapas mentais e etc. E etc. Utilizem de todos os meios para estudar. Agora, a questão de cair o conteúdo que é mais cobrado. Normalmente, pessoal, o conteúdo mais cobrado. Aviso prévio é bem cobrado. Rescisão de contrato. Dentre todas elas, as rescisões de contrato são bem cobradas. Questão ali de identificação do que é uma relação de trabalho, que é uma relação de emprego. Sempre também cai uma questão ali sobre trabalho proibido, trabalho ilícito, para diferenciar o que é um trabalho proibido do que é um trabalho ilícito. Na minha vez, quando eu fiz a colegiada, caiu a questão lá da súmula do policial militar, que perguntava se o policial militar ele poderia ter um vínculo de emprego reconhecido, e ele pode, né? O STF já se manifestou, o STF não, perdão, o TST já se manifestou, que independentemente ali da punição, eventual punição que ele possa ter, ele pode ter o vínculo empregatício reconhecido. Caiu uma questão dessa, caiu a questão sobre teletrabalho também, na minha vez. Questão de lato sensu também, de relações de trabalho em lato sensu. Vez ou outra cai também, você saber o que é um avulso, o que é um autônomo. Outras questões também que podem cair, se haver cobradas, são questões de trabalho, tipo de trabalho, de contrato de trabalho determinado, indeterminado, terceirização, contrato temporário. É bom vocês saberem esses 4 requisitos aí. Tem até uma tabelinha que eu coloquei no slide, tem uma tabelinha também no slides do professor, que diz lá, diferenciando do que é trabalho por tempo determinado perante a CLT e o que é trabalho por tempo determinado perante a lei do contrato temporário.
Lembrando que existe uma grande diferença o que é determinado e o que é temporário. Temporário é regido por lei própria e o determinado são aquelas três hipóteses que a gente viu que estão previstas na CLT. Então vamos lá. A nossa revisão vai ser com base em questões. Pessoal, eu vou lendo aqui as questões para vocês e vocês vão me respondendo. Pode responder no chat, pode ligar o microfone se vocês sentirem à vontade. E aí eu vou direcionando também sobre o tema, que pode ser vinculado a isso, que não pode. E a gente vai aqui seguindo. É importante que vocês participem também para não ficar muito aqui, não ficar monótono, né? Só falando, só falando, só falando. Então vamos lá. Primeira questão. A relação de emprego ocorre quando estão presentes os requisitos do artigo 3º da CLT. A relação de trabalho ocorre quando alguns dos requisitos do artigo 3º, que é o artigo 3º também, foi 30 sem querer, não são preenchidos, ou seja, basta que um e apenas um daqueles critérios não seja supridos para que se tenha uma relação de trabalho. Com base nas informações acima, aponte qual das características abaixo não se caracteriza em uma relação de emprego. Ou seja, qual dessas opções abaixo não está presente em uma relação empregatícia. Item A, subordinação. Item B, onerosidade. Item C, não eventualidade. E item D, exclusividade. Alguém aí se propõe? D. Isabel diz que é D. Thaís, D. Essa aqui é questão de colegiada, pessoal. Foi questão de colegiada. Essa aqui seria uma de nível fácil, não. Facílimo. Isso aqui não é nem para ninguém errar, pelo amor de Deus. Item D. Alguém discorda da Thaís e da Isabel? Se ninguém discorda, elas estão erradas. Não, tô brincando, elas estão certas. Eu coloquei aqui C, pessoal, mas está errado. É que eu esqueci de corrigir. Mas eu vou corrigir antes de colocar lá no slide para vocês. A correta é a D, certo? Thaís e Isabel foram corretíssimas. O que é, pessoal, uma relação de emprego, relação de trabalho? Isso é uma coisa que vocês devem ter em mente, porque com certeza cairá alguma questão sobre isso. A relação empregatícia é as que estão regidas dentro do artigo 3º da CLT. Aqui tem o chope completo. Você tem lá a subordinação, a habitualidade, que também pode ser chamada de não eventualidade, a onerosidade, a pessoalidade e a pessoa física. Tendo esses 5 requisitos, lembrando que tem que ter todos, você tem uma relação empregatícia. Perdeu um desses requisitos, você já não tem uma relação empregatícia, você tem uma relação de trabalho. Você não tem uma relação de emprego e passa a ter uma relação de trabalho. É a mesma coisa aqui quando você está com uma ação de reconhecimento de vínculo. Você entra com a ação aqui de reconhecimento de vínculo, você como parte contra uma empresa, por exemplo, e aí o advogado da empresa vai tentar derrubar pelo menos uma letra do chope. E o seu advogado vai querer dizer que o seu chope está completo. Ou seja, quando derruba-se uma, você tem uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. A questão da exclusividade ela está errada porque a exclusividade ela não é um requisito do chope. O chope é requisito à pessoalidade. É objeto, aliás, lembrando que o contrato ele é intuito personal, então ele é em relação a você. Ele é você que é contratado, não é o seu colega, entendeu? Então você que deve estar ali presente na maioria das vezes no seu contrato. Porém, se há algum eventual e você precisa enviar alguém para substituir você, não terá problema, contanto que isso não seja corriqueiro, que isso não seja constante. Mas não é garantido, não é exigido que tenha-se que sempre ser desempenhado por você. Em situações excepcionais, poderá ser substituído, não terá problema. Quando se fosse exclusivo, não seria dessa forma. Exclusivo, você teria que realmente ser sempre você, porque só você poderia desempenhar aquela função. Então, nesse caso, lembrando que a C está aqui, eu marquei C, mas não é C, é o item D. Item D é o item correto, porque o correto que é incorreto, né? Porque a exclusividade não é um dos elementos para a caracterização de uma relação empregatícia. Vamos à frente. Segunda questão. Essa aqui é a questão que todo mundo assim, até agora eu não conheci ninguém que goste. A maioria odeia esse modelo de questão aqui, que é a cara do Enad. Mas também, pessoal, é uma questão de colegiada. Já caiu em colegiado dessa forma. E aqui o chato dessa questão é que não basta você saber se as assertivas estão corretas. Você tem que também saber se uma corresponde à outra. Então vamos lá. Segunda, avalie as seguintes assertações e as relações propostas entre elas.
Primeira, na interpretação da norma jurídica trabalhista, deve ser adotado o sentido mais favorável ao empregado. Item 2. Porque, no direito do trabalho, a preocupação central é proteger o trabalhador hipossuficiente, como o objeto, de, mediante essa proteção, alcançar uma igualdade substancial e verdadeira entre as partes. A respeito das asserções, assinale a opção correta. Item A asserção 1 é proposição falsa e a 2 é proposição verdadeira. Item B, 1 é proposição verdadeira e a 2 é proposição falsa. Item C, as assertações 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é justificativa da 1. Item D, as assertações 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é justificativa da 1. Alguém se arrisca? Isabel, Thaís aí que estão responderem na primeira. Entender. Thaís. Não, Thaís, entender não, foi no passado. Item C, né? Isso. Item C. Alguém discorda aí da Thaís e da Maria? Alguém para ser do contra? Tem que ter alguém do contra. Acho que é C também. Vamos lá. Vocês estão certas. A alternativa correta é a alternativa C. Essa questão aqui, a gente deve se lembrar mais ou menos dos princípios, né? Os princípios que lembrarão o que ela se ela está certa ou errada. A primeira assertiva é a definição exata do princípio da proteção. A gente tem o princípio da proteção, que tem dentro dele o princípio da norma mais favorável, da condição mais benéfica, entendeu? Esses princípios, eles são para garantir que o empregado, que é a parte, fatidicamente, a parte mais prejudicada de uma relação de emprego, ele tem ali o máximo de paridade entre os seus direitos. Então, o princípio da proteção irá garantir que a norma mais favorável seja aplicada nesse contexto para a proteção do empregado. A segunda alternativa é exatamente o que a primeira, aliás, o que a proposição do princípio da norma mais favorável diz, né? No direito do trabalho, é preocupação central é proteger o trabalhador hipossuficiente. O que é o trabalhador hipossuficiente? É aquele que realmente tem uma parte, aliás, que é uma relação mais fraca, que é aquela pessoa que está no lado mais baixo da gangorra. Ou seja, o hipossuficiente, pessoal, não confundir ele com o hipersuficiente. O hipersuficiente foi aquele super-homem das relações empregatícias que a nossa reforma trabalhista trouxe em 2017. O empregado hipersuficiente, que é aquele que recebe até 2 vezes o teto da Previdência, ele, perante essa reforma trabalhista, ele teria o poder ali de sindicato, né? Ele chegava no empregador, botava os pés na mesa e simplesmente iria negociar diretamente melhorias para a classe ali daquela empresa. Só ele sozinho, sem sindicato, sem nada. E é uma figura que a gente sabe que é assim, só funciona na cabeça de quem fez a reforma trabalhista. Porque tu imagina aí, uma pessoa que é hipossuficiente, normalmente é a pessoa ali que está dentro da normalidade, que recebe um salário mínimo ou um pouco mais, um salário mais real de se conseguir. Agora, quando você se tem um empregado hipersuficiente, vamos supor uma pessoa que trabalha numa relação de emprego, carteira assinada, CLT, ele recebe até 2 vezes o teto da Previdência. Vocês acham mesmo que ele ia chegar lá, arriscar o salário dele belíssimo, para negociar uma coisa que às vezes nem vai ser aceita e ele ainda pode acarretar na demissão dele? É uma coisa que não tem nexo nenhum, entendeu? Então, tem essa questão do empregado hipersuficiente. Lembrando que se for cobrado na prova de vocês, vocês levam em observação o que é o empregado hipersuficiente, que é essa pessoa que recebe até 2 vezes o teto da Previdência e que tem poder negocial. Porém, a gente sabe que na realidade é uma coisa que totalmente foge da caixa, né? Não é uma aplicabilidade real, uma aplicabilidade fática. Terceira questão. Dirk é empregado de uma loja que vende artigos religiosos. Certa ocasião, Dirk foi flagrado acessando um site pornográfico durante o horário de trabalho pelo sistema interno de monitoramento de câmeras da empresa. O empregado decidiu punir Dirk com uma suspensão disciplinar de 45 dias sem remuneração.
Diante da situação apresentada nos termos da CLT, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A punição é compatível com a gravidade da falta, devendo dir que retornar ao emprego após 45 dias de suspensão. Item B. É vedado à empresa realizar as fiscalizações de seus funcionários por meio de sistema de câmeras. Item C. A suspensão disciplinar do empregado é penalidade legítima a ser aplicada pelo empregador, que possui liberdade plena de estipular sua duração. Item D. A suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão do contrato de trabalho por dispensa sem justa causa. Alguém aí? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, podem ficar à vontade, certo? Não atrapalha nada você perguntar algo do tipo, não. Pode ficar à vontade. Item D, Davi. Alguém discorda do Davi aí? Alternativa D. Essa questão aqui também é uma questão de colegiado. A maioria das questões hoje são questões de colegiadas passadas, que estão também dentro do material de vocês, as questões que eu enviei lá, daquelas 127 questões. Já que ninguém discorda do Davi aí, vamos adiante. A alternativa D é a alternativa correta. A gente sabe que a suspensão de... Pode falar, Davi, pode ficar à vontade. Mas, Vitor, não poderia ser logo o empregador já demitir o empregado sem justa causa? Ele teria que fazer essa suspensão de 30 dias? Ou ele poderia As... logo demitir? Tu falou assim, Davi, deixa eu entender o que tá a tua pergunta, porque tu falou sem justa causa. Tu tá querendo dizer se ele poderia demitir logo com justa causa, não é isso? Ou, é isso mesmo. Perdão. Ah, entendi. Assim, Davi, ele poder pode, né? Tipo assim, se ele acha que o grau da demissão, aliás, da conduta dele, né, da falta grave, ela enseja diretamente em uma rescisão por justa causa, ele poderia. Porém, a gente sabe que a justa causa, ela tem que estar prevista nos moldes do artigo 482. Ela é taxativa, aquele artigo. Então, se não está lá, ele não pode ser objeto uma direta dispensa por justa causa. Se na minha visão aqui, caberia, certo? Mas a gente tem que saber também, tem que ter noção da questão da recorrência, né? Tem muitas coisas que ensejam em punição. O poder diretivo ele permite que o empregador tenha o poder de punir. Porém, a gente deve observar a gravidade da situação. A questão também da reincidência também é algo que enseja numa rescisão. É bem mais complexo, porque você sabe, Davi, que quando, você deve saber, que quando o empregador demite alguém por justa causa, o ônus da prova é totalmente dele. Então, para ele garantir, para ele demonstrar que ele teve a justa causa para demitir aquele funcionário, para reincidir o contrato dele, é bem mais complexo. Que enquanto ele está querendo dizer que foi, o advogado da outra parte está querendo dizer que não foi. O artigo da justa causa é o 482 da CLT. 482 é justa causa para o empregado e 483 é o que enseja na rescisão indireta, a justa causa do empregador. 483, justa causa do empregador. 482, justa causa do empregado. Então, por que essa assertiva está correta? A suspensão ela é limitada, ela só pode ser até 30 dias. Dentro desses 30 dias, você suspende ali, você tem a suspensão do contrato disciplinar, vocês estudaram, suspensão, interrupção. Suspensão é quando há o congelamento do seu contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele não surte efeitos, você não recebe a remuneração, não tem depósito de FGTS, o contrato fica literalmente congelado, certo? Quando ele retorna, volta a surtir efeitos. Se retornar. O contrato por interrupção do contrato de trabalho é quando você está ali ausente, mas você continua recebendo. Você continua com seus direitos ali sendo contabilizados e apenas você não está presente na empresa, você não está exercendo a sua função. Então, basicamente, vocês divergirem ali do que é interrupção, do que é suspensão,
é vocês observarem esses pontos. Suspensão, não recebe, congelado o contrato, não surte efeitos. Interrupção, você recebe, apenas não está lá no pagamento. Afastamento pelo INSS. O afastamento pelo INSS é um exemplo de suspensão do contrato de trabalho, como eu falei. Você observa, não está recebendo pelo empregado. Não, depende assim também do caso, né? Porque a pessoa deve observar bem detalhadamente. Porque a interrupção pelo INSS, ela ocorre como assim? O funcionário ele tem 15 dias. O atestado que conta como suspensão pelo INSS é depois dos 15 dias. Então, se tu, por exemplo, coloca ali 15 dias de atestado, aliás, 14, por exemplo, você está dentro de uma interrupção do contrato de trabalho, porque o atestado é uma interrupção. Agora, quando você é afastado pelo INSS, seu contrato fica suspenso, porque você receberá pela Previdência e aquele tempo ali não vai ser contabilizado, seu empregador não vai continuar depositando seu FGTS, entendeu? Agora deverá se observar também essa questão. Tem questão também da motivação do acidente, se foi acidente, se não foi. Então é bem mais complexo você observar o que é uma interrupção e suspensão. Eu até recomendo vocês estudarem uma videoaulazinha sobre o que é interrupção e suspensão, porque via de regra é essa forma que eu falei. Mas tem algumas situações que a pessoa precisa observar, precisa de mais informações para poder saber se realmente é uma interrupção ou suspensão do contrato de trabalho. Mas via de regra são essas formas. Então, existe essa limitação. 30 dias, passou disso, aí já tem que ser sem justa causa. Lembrando que o contrato já é a dispensa sem justa causa, não é por justa causa. E a questão B, ela está completamente errada, porque o empregador pode sim fiscalizar, contanto que ele não esteja com câmeras escondidas, ou então ele não informe a você, ou então ele coloque câmeras ali no seu vestiário, no seu banheiro. Isso ele não pode, né? Mas a fiscalização por parte do empregador é totalmente permitida, está dentro do poder diretivo dele, no poder fiscalizatório. Quarta questão. No que diz respeito ao contrato individual de trabalho contido na Consolidação das Leis do Trabalho, é correto afirmar apenas o contido na opção A. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 3 anos. Item B. O contrato individual de trabalho deverá ser acordado expressamente por escrito e por prazo determinado ou indeterminado. Item C. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que sucede dentro de 3 meses, outro contrato por prazo de dias de repouso semanal remunerado determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Item D. Em regra, o contrato de trabalho por prazo determinado, que tácita ou expressamente for prorrogado por mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Alguém aí se arrisca? D. Lucas, item D. Alguém discorda do Lucas? Item A. Alguém discorda aí do Lucas e da Thaís? Item D ou item A, né? Vamos avançar aí. Item D. Item D é o item correto. Aqui no caso, pessoal, é a questão do contrato por tempo determinado, né? O contrato por tempo determinado são daqueles que eu falei, que são regidos pela CLT. São aquelas três possibilidades. Quando há uma necessidade transitória do serviço,
ou quando a empresa é uma empresa de caráter transitório, e o contrato de experiência, as três possibilidades. O contrato por tempo determinado, as duas primeiras, elas não podem ultrapassar 2 anos, o que já anula o item A. Eles não podem ser estipulados por mais de 2 anos. Essa é a limitação. O contrato individual de trabalho deverá ser acordado expressamente por escrito ou por prazo determinado e por prazo determinado ou indeterminado. Até expressamente está correto. O ponto é que o contrato de trabalho ele não necessariamente precisa ser escrito, ele pode ser verbal. A gente faz ele via de regra escrito por conta da segurança jurídica, da aprovação e tudo mais. Porém, o contrato ele não precisa necessariamente ser um contrato por tempo é, expressamente. Ele pode ser, no caso, ele não pode ser, necessita ser escrito, ele pode ser verbal, sem problema algum. O item C está completamente errado, ele começa falando sobre prazo do contrato, aí depois ele já termina falando sobre execução de serviço prestado, tipo, tá todo desconexo, aqui é para poder ninguém marcar ele mesmo. E o item D é a forma correta, né? O contrato de trabalho ele só pode ser por tempo determinado, ele só pode ser prorrogado uma única vez, pessoal, uma única vez. Qualquer prorrogação acima dessa única vez já será vigorado um contrato por tempo indeterminado. Ou seja, se você, por exemplo, tem um contrato de experiência, você coloca ele por 10 dias, aí depois prorroga essa experiência por mais 30 e depois fechou 40, aí depois você quer prorrogar mais 20 para poder fechar, perdão, mais 50 para poder fechar nos 90, né? 90 dias, 40 mais 90, mais 50, perdão. Então você não pode, a prorrogação só pode uma única vez. Ou seja, nesse tipo de situação, o contrato já seria vigorado por tempo indeterminado. O mesmo caso é a questão do tempo, vocês também viram, considerar o contrato por tempo determinado, o tempo de carência. Entre um contrato determinado e outro contrato determinado, tem que ter um intervalo mínimo de 6 meses. Quando não se é respeitado esse intervalo de 6 meses entre o contrato e outro, já se nasce um contrato por tempo indeterminado. No caso, essa já é a contrapartida, por isso que eu digo que é importante vocês saberem diferenciar o contrato determinado, que é o que está na CLT, do contrato temporário, porque nas percepções eles são até parecidos, porém o contrato por tempo temporário não há limite de prorrogação, ele pode ser prorrogado por infinitas vezes ali dentro daquele período dele, que é de 180 dias, prorrogável por mais aumento. Agora, a carência também altera, entendeu? A carência dele é de 90 dias. Então, já, tipo, já tem uma diferença. É uma diferença bem gritante. Então, é interessante vocês saberem diferenciar o que é o contrato determinado, que é aquelas três opções que estão na CLT, e o que é o contrato temporário, que é regido por lei própria. É a lei 6.000 alguma coisa, eu não lembro ou é 8.000 alguma coisa, eu não lembro de cabeça o número da lei do contrato temporário. Então, fechando a questão, item D. Quinta questão. Considerando o prazo de prescrição dos créditos trabalhistas e a natureza das ações que podem ser propostas, assinale a alternativa correta. Item A. O prazo de prescrição para as ações trabalhistas é de 5 anos, contados a partir da data de fato que originou a reclamação, sendo o prazo de prescrição dos créditos trabalhistas é imprescritível em caso de salários não pagos. Item B. O prazo de prescrição para os créditos trabalhistas é de 5 anos, limitado o período de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, independentemente da natureza do crédito reclamado. Item C. O prazo de prescrição das parcelas vencidas do contrato de trabalho é de 2 anos, contados a partir do momento em que a parcela se torna exigível, não se aplicando aos créditos referentes às verbas decisórias. Item D. O prazo de prescrição para o trabalhador pleitear os créditos trabalhistas é de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, com, com exceção das ações relativas a acidentes de trabalho, que possuem um prazo de 5 anos. Alguém se arrisca? Essa aqui já é um pouco mais delicada, porque ela propicia você errar. Então, ela é uma questão um pouco mais difícil. Também é a questão de colegiado. Alguém se arrisca?
Ninguém aí se arrisca a responder. Vamos lá, pessoal. Errar aí não é problema não. Alguém aí se arrisca? Bom, já que ninguém vai, alternativa B, certo? A alternativa B, ela diz a questão da prescrição dos créditos trabalhistas. Os créditos trabalhistas, a gente viu lá que tem a limitação, que eles são de serem cobrados até 5 anos, retroagindo do prazo do ajuizamento da ação. E você, quando há o encerramento do vínculo de trabalho, ou de emprego, perdão, você tem ali 5 anos, aliás, 2 anos, perdão, para poder entrar com a ação. E a data do ajuizamento da ação que vai contar o quanto vai retroagir aos seus créditos trabalhistas. Vamos lá para um exemplo. Vamos supor que você trabalhou de 5 anos certinhos na empresa. Fechado 5 anos, você teve seu contrato rescindido, e aí você entrou com uma ação para cobrar os créditos trabalhistas violados. Só que você só entrou 2 anos depois do encerramento dos 5 anos, ou seja, você entrou 2 anos após. Quando você entrou, você só poderá cobrar 5 anos para trás, mesmo que não contemple todos os 5 anos do seu contrato de trabalho. Você teve tempo para entrar com a ação, você teve um limite de 2 anos, você entrou com ela no limite, então você só vai poder cobrar 3, que é os 2 retroagindo da ação e os 3, desculpa, que vai incorporar no contrato. Então, essa questão da limitação, ela é bem direta. Não existe restrição. Não existe, tipo, a questão de tá certa, né, até certo ponto. Só que aí diz que acidente de trabalho vai ser permitido entrar com 5 anos. Não tem limitação, pessoal. Não, aliás, não tem exceção. A via de regra é essa. 2 anos após o encerramento do contrato, você tem direito de entrar com a ação e só poderá cobrar 5 anos para trás. Então, não existe exceção dessa regra, certo? Qualquer questão que cobre uma exceção prevista e tudo mais, não é plausível de vocês marcarem. Marquem aqui é via de regra. Sexta questão. João é trabalhador registrado em uma empresa de tecnologia, onde sua jornada de trabalho é normalmente das 9 às 18, de segunda a sexta, totalizando 40 horas semanais. Recentemente, a empresa implementou um sistema de banco de horas para que os funcionários possam compensar horas extras em períodos de maior demanda. João frequentemente trabalha até as 21 horas, mas a empresa não tem registrado corretamente essas horas extras. Em relação ao banco de horas, qual das alternativas a seguir está correta segundo a legislação trabalhista, considerando o caso de João? Alternativa A. O banco de horas pode ser instituído independentemente de acordo com a convenção coletiva. Item B. A compensação de horas deve se ocorrer no mesmo mês em que as horas extras forem trabalhadas. Item C. O banco de horas pode ser utilizado apenas em situações de emergência. Item D. A utilização do banco de horas deve ser acordada entre empregado e empregador, preferencialmente através de convenção coletiva. Alguém aí se propõe a alguma alternativa? Questão aqui de bancos de horas, uma questão bem interessante. Vamos lá, pessoal. Sexta questão, alternativa D. A alternativa que fala sobre banco de horas. Banco de horas é uma possibilidade do empregado. Ele pode sim optar pelo banco de horas, desde que seja acordado ali por uma convenção, acordo coletivo. É interessante, normalmente, preferencialmente, seja por convenção,
pois ali a convenção normalmente abrange todo o setor, não somente toda a área de trabalho, não somente a empresa distinta. A questão do banco de horas, ela não terá uma limitação ali fática do tempo que poderá ser utilizado. Ou seja, se o banco de horas ele é anual, que é o limite do tempo de banco de horas é anual, se você fizer ali no começo do ano o banco de horas, se ele quiser lhe dar só no final do banco de horas, ele pode tranquilamente. Não há nenhuma limitação ali legal para que o povo seja ali, vou dar aqui 2 horas assim que tu fechar aqui um mês. Não existe uma limitação legal. Se ele quiser utilizar dessa amplitude, ele pode sim, tranquilamente. O banco de horas ele pode ser utilizado apenas em situação de emergências. Não, não existe isso. O banco de horas ele pode ser estipulado livremente, desde que obedeça aos requisitos, né? Mas não há uma limitação de tempo a qual ele deva ser estipulado. Aliás, no caso, cumprido, né? Quem faz o banco de horas fica ali as horas acumuladas e aí depois ele tem a possibilidade de receber uma compensação. Sétima questão. Dentro do período de vigência do contrato de trabalho, as situações e comportamentos. Pode explicar esse item B, por favor, Matheus. Item B. O professor foi passar a questão. Tem B, né? A compensação de horas deve ocorrer no mês em que as horas extras forem trabalhadas. É assim, é como eu falei, Matheus. A hora extra, certo? O banco ele pode ser estipulado por um prazo. O banco de horas ele vai ali correr, pode ser o limite anual, ou seja, vamos supor que a empresa limite o banco por ano. O banco vai fechar após um ano. Toda hora extra que você trabalha, você não recebe. Essa hora, ela vai igualmente somada ao banco. Vamos supor, tu trabalha 8 horas por dia, né? Que é a via de regra. Trabalha 8 horas, o teu banco de horas, no dia de feriado, por exemplo, vai somar mais 8 para o teu banco. Tu trabalhou a 8 e tem mais direito a 8 de folga. Dentro dessa cumulatividade do banco de horas, não é exigido, como diz o item B, que você faça no mesmo mês seja descontada aquelas horas, que você receba uma compensa daquele período que você trabalhou extra naquele mesmo mês. Entendeu? Pode sim se percorrer por um ano, que é o limite. Se ele quiser, ele fechou o banco, ele não vai te dar aquelas folgas, ele tem que pagar. Quando fecha o banco, se ele não te deu as folgas, ele tem que pagar aquelas folgas. Agora, não há nenhuma exigibilidade que aquela hora extra que tu fez, aquele tempo extra, ele seja compensado no mesmo mês. Não há nenhuma limitação legal para que ele tenha essa limitação. Você deu para entender certinho? Show. Sétima questão. Dentro do período de vigência do contrato de trabalho, há situações e comportamentos que podem gerar a rescisão do contrato, tanto por culpa do empregado como por culpa do empregador. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, CLT, o contrato é dissolvido por justa causa do empregado quando há incontinência de conduta, quando não cumpriu o empregador as obrigações do contrato, item C, prática dos atos de improbidade administrativa, item D, quando o empregado violar o segredo da empresa, que no caso, pessoal, é uma das formas de rescisão indireta, é quando há culpa do empregador, não do empregado. Como eu falei, aqui no caso é uma das possibilidades do nosso artigo 483 da CLT. Quando há falta grave, é partida do empregador e não do empregado. Alguém se arrisca aí? Essa aqui é uma questão fácil. Ninguém se arrisca. Já que ninguém se arrisca, resposta à sétima questão. Item B. O item B é o único item correto, o único item que entra na rescisão indireta. Os outros são todas opções de rescisão de justa causa do empregado. O empregado que pode praticar incontinência de conduta,
o empregado que pode praticar ato de improbidade administrativa. O item D também, o empregado que pode violar um segredo de empresa. A própria empresa não tem como violar um segredo de empresa dela mesma, né? Então, a única possibilidade é do artigo da não cumprimento das obrigações do contrato de trabalho. Essas opções, pessoal, ela é taxativa. O 482, que é a do justa causa do empregado, ela tem que ser uma daquelas possibilidades. Não pode fugir daquelas possibilidades. É altamente taxativo. Assim como também é o 483, que é do empregador. Tem que ser uma daquelas possibilidades que tem no 483. Não tendo essa possibilidade, não sendo essas possibilidades, não haverá como ter a rescisão do contrato. Então, deve-se observar. Oitava questão. A hipótese correta do período de não comparecimento ao trabalho sem prejuízo dos salários, segundo a consolidação das leis do trabalho, é de até 3 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sobre a sua dependência econômica. Item B, por apenas um dia para o fim de se alistar como eleitor. Item C, por um dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue, devidamente comprovada, e de até 5 dias consecutivos em virtude de casamento. Esse aqui também é uma questão de colegiada. Essa aqui já é uma questão mais delicada, porque você precisaria saber as possibilidades. Essas aqui estão no artigo 177 Não, 477, se não me engano é 474. Um desses dois, que tem lá a possibilidade de você faltar sem prejuízo ao seu contrato de trabalho. Então, aqui no caso também são possibilidades de interrupção do contrato de trabalho. Você não vai estar presente, mas você vai receber normalmente. Alguém aí se arrisca? Essa aqui é uma questão interessante. Ninguém aí se arrisca, pessoal. Então vamos lá. A alternativa é a alternativa C. As outras demais, elas só estão com detalhes trocados. Por isso que eu disse que essa é uma questão que poderia ser objeto de uma situação mais delicada. Porque aqui no caso, o item A, a única coisa que está errada é a quantidade de dias, que é 2 e não 3, em caso de falecimento. No item B, também a mesma coisa, no lugar de 1, são 2 dias. E no item D, a única coisa também alterada é o tempo, que no lugar de 5 são 3. Então, aqui no caso, precisaria que vocês soubessem o tempo de cada interrupção, as possibilidades em que você não seria prejudicado. Lembrando que essa aqui é um tipo de questão que também não seria tido como uma questão difícil. Ela seria como uma questão de fácil para média. Nona questão. Bob Esponja, estagiário de um escritório de advocacia, possui carga horária de 40 horas semanais e está no terceiro ano consecutivo do contrato de estágio. Sobre a situação descrita, assinale a afirmativa correta. Item A. A carga horária máxima é de 20 horas semanais e o prazo do contrato de estágio não pode ser superior a um ano. Item B. A carga horária máxima é de 40 horas semanais e o prazo do contrato de estágio não poderá ser superior a 6 meses. Item C. A carga horária máxima é de 30 horas semanais e o prazo do contrato de estágio não pode ser superior a 3 anos. Item D. A carga horária máxima é de 30 horas semanais e o prazo de contrato de estágio não pode ser superior a 2 anos. Alguém aí se prontifica e vocês, a maioria são estagiários, já sabem como é que funciona a limitação legal. Alguém aí se prontifica. Entender. D. A Isabel está perguntando.
Livre a entender. Essa aqui é uma questão de nível fácil. Sim, a alternativa correta é a alternativa de entender, que é uma limitação que está lá na lei do estágio. O estágio ele poderá ser de 4 horas semanais e de 20 horas, 4 horas diárias, perdão, de 20 horas semanais, e poderá também ser sucessivamente de 6 horas semanais e de 30 horas, 6 horas diárias e 30 horas semanais. Então é bem taxativo. A questão da estipulação, o contrato ele só poderá ser de 2 anos no máximo. Não poderá extrapolar esse período, salvo a exceção da questão do deficiente. Essa questão é uma questão mais delicada, assim, esse ponto do deficiente. Mas, via de regra, limitação de 2 anos legais de limitação de contrato e nas duas possibilidades lá que tem na nossa lei do estágio, que são de 4 horas diárias e 20 semanais, 6 horas diárias e 30 semanais. 10ª questão. Em relação à substituição temporária prevista na súmula 159 do TST, é correto afirmar que o substituto não tem direito ao salário do substituído, em nenhuma circunstância. Item B, o substituto faz jus ao salário do substituído apenas em substituições de longo prazo. Item C, o substituto faz jus ao salário do substituído em qualquer situação. Item D, o substituto terá direito ao salário do substituído, apenas se houver substituição eventual. Questão também ali mediana. Alguém tem aí alguma ideia de como seja o salário? Aqui se trata, a súmula 159, ela fala do salário de substituição. Então, no caso, ele está dando possibilidades nas alternativas de que será empregado o salário de substituição. Alguém, pessoal? Alternativa A, B, C, B. Mariana B. Marina, né? Perdão, Marina. Marina vai de alternativa B. Ninguém discorda? Então vamos para frente. A alternativa B é a alternativa correta. O salário de substituição ele deve ser pagado, é devido ao salário de substituição quando há uma substituição de longo prazo. A questão de substituição de longo prazo, quando tem alguém de licença ou quando tem alguém de férias, e você vai receber aquele salário do substituído. Você vai lá exercer a função dele e nada mais justo do que você receber também aquele salário correspondente à função dele. Porém, quando essa situação é eventual, é algo que não é, como diz, contínuo, é algo que ocorre vez ou outra, esporadicamente, você não tem direito de receber aquele salário de substituição. Você está apenas ali com uma espécie de tapa-buraco, de uma emergência que aconteceu. Então, você não vai ter o direito de receber aquele valor. E, no caso do substituído, ele terá, sim, total direito de receber todas as proposições. E não somente, pessoal, um ponto que é importante também, não somente ele terá direito a receber o valor do salário de substituição, mas também o salário, a anotação na carteira. Vai constar ali na carteira de trabalho dele que ele substituiu aquela função por determinado tempo, o que ensejará também na possibilidade de adicionar no seu currículo, no seu para uma futura promoção, ou então para uma futura possibilidade de arranjar um emprego diferente, ele vai ter ali como comprovar na sua carteira de trabalho, na sua CTPS, que ele exerceu, mesmo que temporariamente, aquela função. A alternativa 13ª. Esse foi o temporizador. Aliás, perdão, 11ª. 13ª. A 11ª é a questão sobre sucessão trabalhista. A 11ª. A empresa ABCLTDA foi adquirida pela XYZ SA por meio de um processo de incorporação. Após a incorporação, a empresa XYZ SA manteve a maior parte do quadro de empregados da ABC.
incluindo as condições de trabalho, salários e benefícios, mas fez alguns ajustes no quadro de funcionários. Durante o processo de transição, alguns empregados foram dispensados e outros foram mantidos, com os mesmos direitos e condições anteriores. Considerando o que dispõe a legislação trabalhista sobre as sucessões de empregadores, assinale a afirmativa alternativa correta. Item A. A empresa XYZ não será responsável pelas obrigações trabalhistas da ABC, pois a sucessão de empregadores não ocorre no caso de incorporação, apenas no caso de fusão e cisão. Item B. A empresa XYZ responderá pelas obrigações trabalhistas da ABC, inclusive pelas verbas rescisórias dos empregados que foram dispensados após a incorporação, uma vez que a sucessão de empregadores implica a comunidade de responsabilidades trabalhistas, salvo se houver previsão em em contrário nos contratos de trabalho. Item C. A sucessão de empregadores não implica na responsabilidade solidária da empresa XYZ pelas dívidas trabalhistas da ABC-LTDA, exceto para os empregados que forem mantidos no quadro pessoal, sendo os demais empregados responsáveis pela ABC. Questão D. A empresa XYZ, alternativa D, a empresa XYZ ficará isenta de responsabilidade pelas obrigações trabalhistas da ABC, pois a sucessão trabalhista não se aplica a casos que há incorporação, devendo os empregados da ABC pleitear os seus direitos diretamente com a empresa ABC. Aqui no caso também, pessoal, aquela mesma questão lá da prescrição dos créditos trabalhistas. É uma questão que tenta burlar você. Ela vai falando, misturando, inclusive tá botando questão empresarial no meio da questão, só para poder fazer com que você se confunda. Mas quem sabe como funciona a sucessão trabalhista, como ela ocorre, saberá tranquilamente responder essa questão. Ela só é mais extensa, a intenção dela possivelmente é exatamente essa, vencer você no cansaço. Então, quem sabe como funciona a sucessão dos créditos trabalhistas responderá tranquilamente. O Lucas já disse que é a alternativa B. Alguém discorda do Lucas? É uma questão bem legal essa questão. E também a questão de colegiada, pessoal. Já que ninguém discorda do Lucas, vamos ver se ele está correto. Sim, está correto. A alternativa correta é a item B. Quando a empresa ela é sucedida, a empresa sucessora que assume os créditos trabalhistas, ela arca com todas as obrigações. Ela arca com os ônus e com os bônus. Ou seja, não há ali uma limitação. Quando ela vai adquirir aquela empresa, ela sabe o que está a aguardo dela. Entendeu? Ela sabe quais as condições de trabalho. Logicamente, ninguém adquire uma empresa assim no chute, ele vai lá, faz uma análise e sabe quais as condições da empresa tá. Então, nada mais justo do que ele adquirir todos os ônus e os bônus. Ou seja, ele também vai ter em posse os lucros e também vai ter em posse os prejuízos. Sendo assim, via de regra, a sucessão trabalhista ela funciona dessa forma. A empresa que adquire, ela arca com todos as questões empregatícias. O empregado não sofre problema nenhum. Lembrando que a personalidade, ela é um objeto do empregado. O empregador ele é dotado de personalidade jurídica. Não há ali personalidade por parte do empregador. Então, ele não há alteração nenhuma no contrato de trabalho do funcionário, que teve ali uma mudança apenas de proprietário da empresa. Questões desse contexto só serão diferentes quando for comprovada fraude. Quando há comprovação de fraude, aí sim, a responsabilidade é solidária entre as partes. Então, não terá ali uma limitação diferente. A questão aqui de botar cisão, incorporação, isso não impacta na questão trabalhista. É apenas uma forma de fazer com que você se questione. 12ª questão. O poder diretivo do empregador é um dos princípios fundamentais que regem as relações de emprego, permitindo que o empregador organize, direcione e fiscalize as atividades desempenhadas pelo empregado. Esse poder, no entanto,
deve ser exercido dentro dos limites estabelecidos pela legislação trabalhista e pelos direitos do trabalhador. Considerando esses aspectos, assinale a alternativa correta. Item A. O poder diretivo do empregador permite que ele altere unilateralmente as condições de trabalho do empregado, incluindo o local de trabalho e o horário, sem qualquer necessidade de justificativa, desde que não haja prejuízo ao empregado. Item B. O empregador pode exercer seu poder diretivo de maneira discricionária, inclusive estabelecendo regras que violam direitos fundamentais do trabalhador, como a dignidade e a saúde, desde que haja previsão expressa em contrato de trabalho. Item C. O poder diretivo do empregador permite a modificação nas condições de trabalho, como o local e a jornada, mas essas alterações devem respeitar a boa-fé e a função social do contrato de trabalho, e a anuência do empregado quando necessário, não podendo prejudicar o empregado sem justa causa. O poder diretivo do empregador é limitado, ou seja, o empregador pode determinar, a qualquer momento, mudanças nas funções e nas condições de trabalho do empregado, desde que haja acordo prévio entre as partes. Alguém aí se arrisca? Alternativa A. Alguém discorda da Marina? A também. Davi foi de A. Alguém discorda do Davi e da Marina? Ninguém aí para ser do contra. Pessoal, dá uma volta, fazer um barulho quando você tá gravando. Quando você não tá, não tem barulho nenhum. Na verdade, eu acho que eu vou nascer, Vitor. C. C. Show, Davi. Alguém aí discorda do Davi e da Marina? Alguém vai causar discórdia? Davi disse que foi a C e Marina disse que foi a A. Ninguém aí para ir de B ou D? Então vamos lá. Vocês estão errados, pessoal. É não, o Davi tá certo, perdão. É. Vamos. Oi? É. Vamos lá. Alternativa C. O poder diretivo do empregado permite a modificação das condições de trabalho como o local e a jornada, mas essas alterações devem respeitar a boa-fé, a função social do contrato de trabalho e a anuência do empregado quando necessário, não podendo prejudicar o empregado sem justa causa. A questão da alternativa A está errada porque o empregador ele pode alterar unilateralmente algumas condições. Isso está presente no jus variandi do empregador. Ele permite que ele altere certas condições de contrato de trabalho. Uma delas é, por exemplo, a data de pagamento. A nossa limitação legal é que a data de pagamento dá-se até o quinto dia útil do mês subsequente. Porém, ele pode alterar tranquilamente. Se ele te paga, por exemplo, todo dia 30, aí ele quer alterar aqui para o dia 4, mas o dia, aliás, dia 1º, por exemplo, e o dia 1º está dentro dos 5 dias, ele pode tranquilamente, ele não necessita da sua concordância para isto. Porém, a questão de alteração do contrato de trabalho, como por exemplo aqui sobre local de trabalho e horário, isso precisa da anuência do empregado, certo? Essa anuência, ela só não é necessária quando se tratar de cargo de confiança. Cargo de confiança é ok, ele não precisa da anuência do empregado. Porém, nos demais possibilidades de cargo, ele precisa sim, o empregado precisa concordar. E lembrando também, pessoal, que mudança de local de trabalho, ela só é mudança mesmo quando altera a condição do empregado. Se você simplesmente muda o empregado de local, mas não altera nada na locomoção dele, ele não precisa mudar de residência, não precisa mudar de local de moradia, não é uma alteração de local de trabalho, entendeu? Ele se alterou ali do curso, alguma coisa da deslocamento dele, mas não alterou significativamente o local de trabalho dele. Lembrando que tem essas observações. Item B, o empregado pode exercer o poder diretivo. Essa aqui está totalmente errada, violar direito fundamental, a gente sabe que isso não pode ser violado em nenhuma das hipóteses. Item D, o poder diretivo do empregador é ilimitado. Aqui já está errado, pessoal. O que é ilimitado é sem controle.
A gente sabe que o poder diretivo do empregador não é ilimitado. Ele tem as suas limitações legais, sim, para que não permita que o empregador faça o que ele bem entender com o empregado. Então, essa questão do poder do empregador ser ilimitado está completamente errado. 13ª questão. De acordo com a consolidação das leis de trabalho, a jornada de trabalho para turnos ininterruptos de revezamento é limitada a 8 horas diárias, podendo ser estendida até 10 horas mediante acordo coletivo. 6 horas diárias, salvo acordo ou convenção coletiva que estabeleça outro limite. Item C, 4 horas diárias, sem possibilidade de flexibilização. Item D, 12 horas diárias, respeitando um intervalo mínimo de 36 horas entre jornadas. Alguém aí se propõe? Item A, item B, item C ou item D? Alguém aí? Davi? Marina? Alguém se propõe? Item D, Isabel? Perfeito. Item D, Matheus? Turnos ininterruptos de revezamento, pessoal. Vou nascer 4 horas diárias. Show, item C. Alguém mais? Alguém para semear discórdia entre as partes? Isabel foi de D, Matheus de D e o Davi de C. Todos estão errados, pessoal. A alternativa correta é a alternativa B. O trabalho ininterrupto de revezamento é aquele que são prestados em mais tempos. No caso, por exemplo, às vezes o empregado ele é normalmente utilizado nesse tipo de escala quando ele trabalha ali em fábricas, por exemplo, fábricas automotivas, que tem uma linha de produção que não para. Então, normalmente eles são o trabalho deles é no regime dessa escala. A escala é de 6 horas diárias, certo? 6 horas ali diárias, salvo acordo ou convenção coletiva que estabeleça outro limite. Se tem uma convenção ali que estabelece 8 horas diárias, ali ela vai ter que passar por aprovação do sindicato e por concordância com parte do empregador. Mas, via de regra, ela é de 6 horas diárias, certo? Aqui não tem muito o que se esticar. É o que está na lei e é uma possibilidade de ampliação por meio de acordo ou convenção. Mas, via de regra, ela se dá por 6 horas diárias. Férias do trabalhador. As férias do trabalhador têm como finalidade a recuperação das energias despedidas após um longo período de trabalho. Desta forma, as férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 meses subsequentes à data que o empregado tiver adquirido o direito. Caso as férias não sejam concedidas dentro do prazo previsto, poderá ocorrer o que está previsto na seguinte opção. Item A. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo, o empregado pagará em dobro a remuneração. Item B. O empregado poderá comprar integralmente as férias de seu empregado, desde que este aceite. Item C. O empregado poderá negociar com o empregador poderá negociar com o empregado a sua concessão assim que possível. Item D. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo, o empregador concederá o período das férias em dobro. Aqui lembrando que está falando sobre a questão da concessão das férias depois do período concessivo. A gente viu lá que tem um período aquisitivo, que é o período que você está apto a receber férias. Passou o período aquisitivo, você entra no período concessivo, que é quando você vai receber as férias. Aqui no caso, a gente não está perguntando quando ele ultrapassa esse limite concessivo, que é os 12 meses após os 12 meses que você adquiriu. Alguém aí se arrisca? Item C. Tem se alguém vai contra a Marina. Alguém discorda da Marina. Ninguém, ninguém.
A alternativa correta é a alternativa A. A O empregador, ele tem um período, pessoal, chama-se de período aquisitivo, que é o período, como eu falei, os 12 primeiros meses, que é quando você adquire, quando você está apto para receber férias. Passados esses 12 primeiros meses, ele vai ter mais 12 para te dar as tuas férias, que é o período concessivo. Dentro desse período concessivo, ele tem que dar as tuas férias. Se ele não dá, ele ultrapassa esse limite, aí ele vai sofrer a punição, que é pagar as tuas férias em dobro. Ele tem que pagar o valor das tuas férias em dobro. Ele não vai te dar as tuas férias em dobro, que é o que já anula o item D. É apenas o valor. A quantidade de dias você vai tirar a quantidade normal, sem problemas. O item B diz que o empregado poderá comprar integralmente. Não é isso. Quando a gente estudou férias, a gente viu que existe o abono, que não é se vender as férias. Ninguém vende férias. A gente tem um abono pecuniário, que é quando você recebe uma parte das suas férias. Essa limitação ela é de 1/3, via de regra, 1/3 da limitação. Você pode conceder as suas férias a um pagamento e você não tirará aqueles dias, aquele 1/3 das suas férias. Vamos supor que você tem 30 dias, então você pode ali adquirir em abono os 10 dias. Você tira 20 e 10 você recebe para vir trabalhar. Não há uma limitação. Aliás, não há uma previsão que você consiga mais. A limitação é essa, 1/3. 1/3 fechou. Item C. O empregador poderá negociar com o empregado a sua concessão assim que for possível. Não é isso. O empregador não está acima da lei. Ele teve ali um tempo generoso para conceder as férias a você, e se ele não concedeu, infelizmente, ele vai ter ali essa punição do pagamento em dobro. E essas férias terá que ser pagadas em dobro. A gente viu também, pessoal, que tem a questão dos dias de férias. Vocês viram lá que no artigo 130 vai dizer referente à quantidade de dias que você vai tirar de férias. Quando você tem uma quantidade de faltas injustificadas, enseja na redução do seu período de férias. Isso está no artigo 130. Artigo 130 da CLT diz quantos dias você tirará de férias referente à sua quantidade de faltas injustificadas. Lembrando, injustificadas. Não são faltas justificadas. Faltas justificadas não afetam na sua quantidade de dias de férias. 15ª questão, nossa última questão de hoje. Luciana trabalha há 3 anos como analista de marketing em uma empresa privada. Após esse período, ela foi demitida sem justa causa. Durante o contrato, Luciana não teve qualquer tipo de advertência ou suspensão e sempre cumpriu suas funções normalmente. Quando ela foi chamada pelo Departamento de Recursos Humanos para formalizar a rescisão, ficou com dúvidas sobre os valores que deveria receber de verbas rescisórias. Luciana, ao calcular, acredita que a empresa não irá pagar todas as verbas devidas, como multa do FGTS e a indenização do aviso prévio, visto que o processo de rescisão não foi detalhado. Além disso, ela ficou preocupada em relação ao 13º, pois acredita que a empresa pode não pagar a parte proporcional, uma vez que foi demitida em novembro. Luciana tem direito ao pagamento de todas as verbas rescisórias, incluindo saldo de salário, férias vencidas e proporcionais, 13º proporcional, multa de 40% sobre a FGTS, aviso prévio e outros valores devidos, visto que sua demissão foi sem justa causa. Item B. Luciana não tem direito à multa de 40% sobre a FGTS, pois esse benefício é apenas para quem tem contratos de trabalho superior a 2 anos. Item C. Luciana não terá direito ao pagamento do 13º salário proporcional, uma vez que a rescisão ocorreu em novembro e o cálculo é feito apenas para os contratos que terminam após 31 de dezembro. Entender, Luciana tem direito a todas as verbas rescisórias, exceto a multa de 40% sobre a FGTS e o aviso prévio, pois essas verbas são aplicáveis somente quando o empregado solicita demissão. Alguém aí? Aqui no caso está se tratando de uma demissão sem justa causa. No próprio começo da questão diz que ela foi demitida sem justa causa. Quando a gente é demitido sem justa causa, nós vimos lá que nas rescisões de contrato de trabalho, que é quando você tem ali a maior quantidade de verbas, ou seja, você tem ali é a demissão que sai mais cara para o empregador. Ele tem que pagar ali uma série de direitos a vocês para que garantam que você ali tenha uma seguridade perante a sua demissão, para que o empregador não saia demitindo ali todo mundo de rodo sem pagar nada, entendeu? Então é uma decisão que sai bem mais cara para o empregador.
Alguém se arrisca em algumas alternativas? Nossa última questão de hoje. Marina, Davi, vocês aí que estão mais ativos, se arriscam em alguma das questões? Aliás, alguma das alternativas. Thaís, você vai de A. Thaís, perdão. Davi de A, Matheus de A. Alguém mais aí? Alguém discorda dos demais? Algo que está mais fresco na mente de vocês, né? Vocês agora é recente, rescisão. Então, tá bem mais tranquilo. Isso é a resposta correta, pessoal. A alternativa A é a resposta correta. Vocês viram lá, como eu falei, a rescisão sem justa causa é a rescisão mais cara para o empregador. Então, ele terá ali que pagar uma série de direitos. Dentre eles estão todos esses. As férias, 13º proporcional, multa dos 40% sobre o FGTS. Ele não existe uma limitação legal de que ele, não, por não ter sido detalhado, que é o que fala a questão, não houvesse pagamento. O pagamento é normal. O detalhamento, inclusive, ele é obrigatório. Ele tem que mandar lá a folhazinha da rescisão, mostrando o que foi debitado, o que não foi debitado, para poder até o empregado fazer o cálculo dele. O empregado também pode ter direito de fazer o cálculo dele ali, para ver se realmente foi respeitado todas as suas verbas rescisórias. E isso é obrigatório. O item B diz que não terá direito à multa dos 40% da FGTS. Aqui você já descarta. A dispensa, como diz lá em cima, é sem justa causa. Dispensa sem justa causa, você recebe 40% da FGTS. É obrigatório a multa sobre o depósito da conta que foi durante seu contrato de trabalho. O item C diz que o Luciano não terá direito ao pagamento desse terceiro proporcional, uma vez que a rescisão ocorreu em novembro e o cálculo é feito apenas para os contratos que terminam após o dia 31 de dezembro. Não tem nada a ver. Entendeu? Tipo, o contrato de trabalho, ele tem a sua limitação ali para o pagamento das verbas proporcionais. Ou seja, se você tem ali uma proporcionalidade, você trabalhou, por exemplo, 6 meses, você vai receber a proporcionalidade do 13º, entendeu? Não há uma restrição, até porque é um direito seu, é um direito adquirido, você já trabalhou, você já adquiriu aquele direito, e ele não vai ser retirado de você. Vai sim ser pago o proporcional. Lembrando que o cálculo do proporcional do 13º dá-se até o 15º dia do mês. Se você trabalhou ali até o dia 15, você já recebe como se tivesse trabalhado aquele mês todo proporcional ao 13º. Então, o cálculo se dará, sim, na proporcionalidade. Luciana tem direito a todas as verbas rescisórias, exceto a multa dos 40% sobre a FGTS e o aviso prévio. Já está errado também, como eu falei, é sem justa causa. Vocês lendo na segunda linha da questão, vocês já sabem que ela tem direito, assim, aos 40%. Não só aos 40%, mas ela tem direito a aviso prévio, se indenizado ou trabalhar. Ela tem direito às férias proporcionais, ela tem direito ali ao 13º proporcionais, todos esses direitos que são elencados com uma demissão sem justa causa. A gente encerra aqui, pessoal. Vocês têm alguma dúvida aí referente a essa alguma questão, algo que não foi colocado aí na nossa revisão? Se vocês tiverem, podem ficar à vontade. Eu vou colocar aqui o link da presença para vocês preencherem. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade, pessoal. Podem mandar mensagem também, só não mandar mensagem na quarta-feira, né? Que vocês acordem de manhã cedo. Eu acho que na quarta-feira eu vou estar com vocês lá. Não é certeza, mas possivelmente. Sim, sim, Matheus. Na verdade, Matheus, as questões já estão. Eu coloquei um dossiê para vocês lá no grupo de 127 questões. Essas questões foram todas tiradas de lá. Eu vou colocar o slide também para vocês verem. Mas, e a gravação também do JET está sendo gravado. Mas as questões já estão disponibilizadas.